Boa noite, pessoal. Nossa primeira live, conversa de casal. E como eu disse, a gente vai estar aqui compartilhando, né, o que a gente tem lido do livro Comunicação Não Violenta, da Elisama Santos. A gente não vai fazer uma análise do livro, mas nós vamos usar o livro como uma forma de surgir assuntos, né, para a gente conversar aqui com vocês. Né? Lembrando que todo e qualquer livro, nenhum livro está acima da Bíblia, né? Então tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente puder, a gente vai dando um parecer assim mais pautado na palavra, né, e tal. Mas a nossa intenção aqui é abrir essa conversa aqui mesmo de casal para conversar com vocês o que vai aparecendo aqui no livro. Então, realmente essa é a intenção, trazer as nossas experiências, trazer aquilo que fez sentido para a gente até agora, colocar para vocês isso de uma forma que traga inspiração para você que é pai, que é mãe, para o dia a dia da relação familiar, do casal, dos pais com os filhos, tudo aquilo que fez sentido para a gente até agora. Essa é a nossa intenção. Não somos donos da verdade de nada, vocês têm a liberdade de comentar, de nos sugerir coisas, de perguntar aquilo que a gente acha, para trocarmos ideias e compartilharmos, ver mesmo, compartilharmos aquilo que fez sentido para a gente e que pode fazer sentido para você. Então essa é a ideia principal dessas lives. E principalmente eu não tenho muita costume de fazer lives, então ainda preciso, né, Nem eu. entrar aí mais no clima de estar fazendo essas lives. Então é um desafio para mim, é um desafio para nós como casal. A gente sabe que a gente sempre quis fazer isso, transbordar, falar sobre aquilo que motiva a gente, porque realmente sermos pais é uma coisa que nos motiva. A gente compartilhar sobre família é algo que é muito gostoso pra gente. Existe essa pequena barreira aí do novo, do desconforto de estar aqui na frente da câmera e tudo mais, mas a gente crê que isso vai ser muito bom e cada dia melhor. Sim, ó, lembrando que a gente tá no interior, então já caiu aqui a internet. Vocês vão dando o parecer aí se travar, tá? Porque eu não tenho sinal de 3G, 4G para trocar. Então, se cair, paciência, tá? A gente tá começando tudo de novo para ficar gravado, É. né? Então, vamos começar. A gente, começando já na introdução ali do livro, já começamos a conversar, né, sobre vários assuntos, assim, ligados à forma como as pessoas veem a educação, né, como a gente via, como as pessoas vivem, né, a maternidade, a família em si, né. E ela comenta aqui no começo do livro que as pessoas não querem, né, ter uma família que tá lá, não tá em paz, que fica brigando, não é o desejo de ninguém. Todo mundo quer uma família que funciona, uma família que vive em paz, né? E esse era o anseio do nosso coração também. Porque a gente vê muita gente levando tudo com muito peso, né? As pessoas reclamando porque o filho dá trabalho, porque o filho isso, porque a vida mudou depois dos filhos, ou o casamento. Até outro dia eu briguei com o Tito, que a gente tava num casamento e fica com aquelas piadinhas, ih, agora já era, né, e tal. Eu falei, amor, não fala isso, que a gente sabe que não é verdade. Mesmo brincando, né, você ficar falando que o cara tá preso, né, ou coisa assim, aquelas brincadeirinhas que a gente faz, porque é o que acontece, né? O pessoal fica brincando, mas porque a maioria das pessoas leva isso como um peso, né? Tanto o casamento quanto a criação de filhos, né? E a gente foi buscando isso porque era justamente o que a gente não queria. A gente queria que ter uma coisa mais leve. Então a gente foi buscando e os livros foram uma forma que a gente foi se aprofundando. Que por mais que a gente é cristão, né, e tal, não tá um passo a passo ali na Bíblia, tá tudo ali. Mas não é uma coisa que você bate o olho e já, pronto, você já tem ali a ferramenta, né? Então os livros eles são importantes por isso, eles abrem a nossa mente para ver as ferramentas, as formas práticas de agir, né? E você olha ali e fala, puxa vida, isso vai de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, né? Isso não vai contra. Então se vai a favor, então eu vou usar, vai facilitar a minha vida, vai me ajudar aqui a criar minha filha, a lidar com meu marido, maravilha, por que eu não vou usar? Porque não é a Bíblia? Não é assim que a gente pensa, né? Então a gente estuda bastante para ter essas ferramentas e a gente quer compartilhar com vocês, né, aquilo que vai funcionando com a gente,
né? E o que não funcionou, né? De repente, é para compartilhar aquilo que queima no nosso coração. Tem algo a acrescentar, meu bem? Sobre essa parte de realmente todos queremos ter famílias que funcionam bem, ele é um desejo genuíno de todo mundo. Todo mundo quer ter uma família que realmente está em sincronia, onde os filhos amam os pais, onde o pai consegue expressar o seu amor de uma forma plena para os seus filhos, para que eles se sintam realmente amados como eles são. E nem sempre a gente sente que a gente consegue cumprir com essa missão. E outro dia eu estava comentando com a Marília, ali antes de dormir, um vídeo que eu tinha visto de um empresário onde ele falava exatamente sobre isso, onde a gente focar na jornada, né? E eu estava falando para ela o quanto isso é verdade aqui na nossa casa. Porque muitas vezes a gente vê pais falando que filho dá trabalho, o importante é a gente ver que se tornou um bom homem, o importante é a gente ver que se tornou uma boa mulher, o importante é que ele tem princípios que eu ensinei. Então, assim, parece que o sofrimento de ter que criar um filho, no fim, levou a um filho bom, a uma conquista, né, de ter um filho colocado na sociedade. E isso é bom, isso é maravilhoso, que os pais consigam transmitir valores que tragam pessoas maduras para a sociedade, que vão valorizar a sociedade. Mas o processo, ele é algo que a gente tem que curtir. E a gente curte aqui em casa, sabe? Ser pais, a gente curte as criancices das nossas filhas, a gente curte as fases, a gente comenta, vira e mexe, né? Puxa, Elisa tá agora nos 2 anos, que é aquela fase de muito confronto, muita dificuldade. Às vezes a gente até olha um pro outro e fala assim, nossa, mas hoje ela tá, né? Se bem que é da fase, porque a gente entendeu como funciona o cérebro da criança, o desenvolvimento, e a gente sabe que aquilo não é maldade dela. Esse já é um princípio bíblico, né? Quando a gente vê falar sobre como o amor é lá em 1 Coríntios 13, a gente vê que fala que o amor não suspeita o mal, né? Então a gente não suspeita o mal dos nossos filhos. Elas estão fazendo isso porque querem nos colocar para baixo, querem ser mais do que a gente, querem dominar a gente. Não, elas estão fazendo isso porque é uma fase de desenvolvimento do cérebro. Isso é uma fase em que a criança está passando e a gente precisa ser o guia para elas naquela fase, né? Então, assim, sabe, a gente precisa curtir. E pelo menos eu sinto isso, que às vezes que eu sou mais reativo com as minhas filhas, com as situações que a infância nos proporciona como desafio à nossa maturidade, desafio àquilo que a gente prega como princípios e valores, é quando eu estou desconectado de Deus, não estou tão próximo a Deus. Todas as vezes que eu tô assim numa conexão, tô naquele flow onde eu consigo passar meu tempo dentro do carro, indo trabalhar, em conexão com ele, conversando, sentindo a presença de Deus, eu tenho muito mais facilidade de chegar em casa e mediante uma situação de confronto, de birra, de um comportamento inadequado, reagir com amor, constranger as minhas filhas com amor, que é aquilo que a gente vê que Deus faz com a gente. Ele nos constrange pelo seu amor a querermos participar de seus princípios, né? Então a gente realmente quer trazer isso para vocês, né? Como a gente vive e como isso acontece, né? Por exemplo, a gente pegou esses 2 primeiros tópicos aqui do livro, que foram bem curtos, né? É a introduçãozinha e o primeiro tópico do capítulo 1. E ali a gente extraiu algumas coisas que a gente passou, algumas reflexões que a gente fez juntos para compartilhar com vocês. E no próximo capítulo, no próximo live, a gente vai falar nesse mesmo capítulo 1 sobre, por exemplo, autoritarismo e permissividade, que é um assunto que ela toca logo no começo. E aí vão surgindo exemplos, aí vão surgindo experiências e ferramentas que a gente vem usando, né? A gente estar conectado com Deus, que nem ele falou, faz toda a diferença, porque o nosso foco muda. Quando a gente não está conectado com Deus, a gente está conectado só nas coisas palpáveis, no que você tem que fazer, e a coisa começa a ficar muito pesada, porque você está olhando só pro aqui, pro agora, e pro que você tem que fazer. Tem que lavar a louça, tem que lavar roupa, aquele monte de coisa, e a criança acaba se tornando um peso. O seu marido acaba se tornando um peso, porque ele não está ajudando, porque ele não lava a louça, porque isso, porque aquilo, e acaba tudo virando um peso. Quando o seu foco muda, tudo fica mais leve, porque o seu foco não é aqui agora, você faz tudo com mais leveza. E uma das grandes dificuldades, né, tanto com lidar com pessoas, lidar com os filhos, é a gente mesmo. A gente aprender a lidar primeiro com a gente.
né, com a nossa inteligência emocional, os nossos gatilhos, as nossas forças, as nossas fraquezas, que muitas vezes a gente não tem noção do que são. Então a gente acaba reagindo, a gente acaba sendo vítima das situações, porque a gente não se conhece. Então a gente acaba reagindo porque não tem esse conhecimento. Quando você se conhece, você fala, eu sou assim, minha fraqueza é essa, minha força é essa, primeiro você consegue já buscar isso em Deus, né? Buscar ali a força que você precisa, as estratégias que você precisa, estando ali conectado com Deus. E você consegue reagir de forma diferente porque você está consciente. Então você também saber como funciona o cérebro do seu filho, como que funciona as etapas, né, do desenvolvimento, tudo isso ajuda você a enxergar de uma outra forma, que é o que o Tito estava falando. Quando você não entende isso, você acaba levando como uma coisa pessoal. E você acaba ficando muito mais nervosa, mais irritada, e aquilo acaba te tirando do eixo. Quando você entende que aquilo é uma fase, ajuda, melhora, né? Não que vai ser 100%, porque a gente tem a nossa questão carnal, né? E essa é a parte difícil da gente lidar, né? A gente se abster de nós mesmos, né? Para lidar única e exclusivamente com os olhos de Jesus. Ela comenta da necessidade, da importância da gente ter inteligência emocional e a gente ensinar isso para os nossos filhos. Porque nós que não tivemos, né, e não julgando os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, na época que eles podiam, do jeito que eles podiam. Mas hoje a gente tendo todo o conhecimento que a gente tem, a gente também abrir mão disso é errado, né? Porque eles fizeram o que eles podiam, mas eles não tinham acesso a tudo isso de informação que a gente tem hoje. Então a gente tem que absorver essas informações para o nosso bem, né? E não ficar, buscar o norte, que é Jesus, né? Pra gente não ficar também muito perdido, que às vezes é tanta coisa que todo mundo fala e a gente acaba ficando perdido, pode ficar perdido se você não tiver um norte. Meu norte é Jesus. Então eu posso ler sobre tudo, eu posso estudar sobre tudo, que eu tenho um norte ali que vai me guiar, né? E tudo isso também entra no primeiro tópico que a gente quer explorar mais, sobre as expectativas. A gente alinhar as nossas expectativas, né? Ela fala no livro de alinhar as expectativas com os filhos, né? Ela fala que às vezes a gente pensa que vai acontecer de um jeito, aí chega logo no começo do dia, a criança não reage do jeito que você estava imaginando que ela ia reagir. Então aquilo já acaba com o seu dia, você já começa o dia mal-humorada, já começa o dia com o pé esquerdo, porque a criança não agiu do jeito que você esperava, né? Então você tá ali com a sua expectativa frustrada porque você não conseguiu alinhar bem a sua expectativa ali naquele momento, né? Então, amor, comenta aí da expectativa dos pais. É que eu também queria comentar alguma coisa interessante ali, que você vê que ela inicia esse livro e na introdução ela usa um princípio que é bastante bíblico, porque a Bíblia nos fala para nós honrarmos nossos pais, né? E honrar não significa concordar, honrar não significa seguir os mesmos passos, honrar significa reconhecer o que eles fizeram por nós. E que isso nos possibilitou estar aqui agora. Isso é muito devido a eles terem nos criado da forma que eles criaram, né? E eu e a Marília, a gente sempre, ela comentou sobre essa questão de muitos cristãos verem ferramentas da psicologia, da disciplina positiva, de outros métodos de educação serem, às vezes, rivalizarem com os ensinos bíblicos. A gente sempre vê isso como um reforço ou ferramentas que mostram que realmente a Bíblia estava certa, que comprovam coisas que estão na Bíblia, né? Então você vê que ela chegou a essa conclusão por suas próprias vias, mas isso já era um princípio que estava lá. Ela redundou em chegar nesse mesmo ponto que a Bíblia já tinha chegado. E isso não é demérito para ela e nem para a Bíblia. Isso só prova, só mostra que está confirmado o que ela está falando, né? Então, dentro desse contexto que a gente busca validar aquilo que a gente usa na nossa família. E ela fala pouco sobre questão de alinhamento de expectativas, mas foi uma coisa que a gente começou a discutir juntos e foi longe, né? Então, o primeiro ponto sobre alinhamento de expectativas é a gente realmente saber em cada situação o que esperar do outro e nos preparar para isso, para conseguir ter domínio sobre nossas reações. Quanto menos você tem o preparo para as situações, mais reativo você vai ficar. E os nossos filhos são fantásticos, eles têm ideias fantásticas, né? E isso pode
fazer com que a gente tenha reações em desacordo com aquilo que a gente está tentando ensinar para os nossos filhos, né? Então, essa primeira parte que a Marília falou sobre os pais alinharem as expectativas sobre o que os filhos vão fazer é muito importante. Porque a gente tem que saber o que espera de uma criança de 2 anos, de 5, o que a gente vai cobrar deles, o que a gente acha que eles têm que entender, o que realmente eles conseguem fazer. Porque senão a gente acaba cobrando demais, esperando demais, e depois a gente se frustra, e essa frustração impede a gente de ser amoroso, impede a gente de ensinar princípios valorosos para eles. E aí, no segundo ponto, sobre alinhamento de expectativas, a gente falou sobre a expectativa dos filhos para com os pais. Aí você fala assim, mas nossa, como que o filho vai alinhar a sua expectativa com o que o pai vai fazer? Isso é uma coisa interessante, porque isso também é responsabilidade dos pais. Então nós devemos alinhar a expectativa dos nossos filhos com relação àquilo que a gente vai fazer. Isso chama-se previsibilidade. Isso é uma ferramenta muito interessante que a gente aprendeu. Ela funciona de uma forma muito boa e a gente sempre se impressiona com os resultados que isso dá quando a gente usa. Então quando você chega pro... Eu ficava impressionado. Filha, acabou a brincadeira, nós vamos jantar. E aí começava aquela impasse, não sei o quê, e a Marília com essa sabedoria dela, com os estudos que ela estava fazendo, os livros que ela estava... Ela falou para mim, amor, existe uma coisa que chama-se previsibilidade. Se você fizer isso, você vai ver que ela vai aceitar muito melhor. E a gente começou a usar a previsibilidade, filha, ó, o papai vai fazer a última rodada da brincadeira com você e nós vamos jantar. Então ela já estava preparada para encerrar aquele ciclo de brincadeira com o pai, que ela estava curtindo pra caramba, e ir jantar. Quando eu encerrava aquilo de uma forma abrupta, sem a previsibilidade que para nós adultos é óbvio, que a gente está vendo a esposa colocar ali a mesa, ou às vezes eu estou colocando a mesa, ela está lá brincando, ela está vendo, ó, o papai está pondo a mesa. Pra gente que é adulto isso é óbvio. Mas para uma criança não é. Ela está ali imersa naquela brincadeira, naquela atividade. Muitas vezes eu passei o dia inteiro trabalhando e ela estava louca para brincar comigo e de repente chega naquele momento e eu corta a brincadeira e ela tem uma crise ali, porque ela ainda não domina suas emoções, né? E a gente acha que aquilo é uma crise de insujeição, que a gente tem que demonstrar, fazer a criança se submeter à nossa vontade pela força, para demonstrar que a gente é autoridade, que a gente é mais forte. E tudo isso não é uma verdade, né? A gente tem que usar ferramentas às vezes pequenas. A Marília usa muito isso e usou muito isso com a Lívia, que tinha um gênio muito forte. A Elisa já aceita mais os nossos comandos ali, algumas coisas. Ela usava um timer, né? Você colocava sempre que estava num parque, sempre que estava em algum lugar, ela colocava um timer. Ó, filha, eu sei que você está gostando muito dessa brincadeira, mas nós vamos colocar aqui um timerzinho, mais quantos minutos você quer? E era engraçado, porque às vezes você pensa que a criança vai falar 50 minutos, ela falava 3, ela falava 2, você falava assim, você quer 15, quanto é que você falava normalmente? E eu colocava ela pra participar do envolvimento. Falava, ó, sei lá, escolhe um número de 1 a 10, ou quantos minutos mais você quer. Daí eu colocava no celular e colocava pra ela apertar. Ó, começou, tá vendo? Quando tocar, a gente vai embora. Então isso funcionava pra tudo. Eu mesmo hoje em dia, eu tenho despertador pra tudo. A hora do banho, a hora da janta, a hora disso, a hora daquilo, que elas já sabem. Elas me ajudaram a escolher a musiquinha, né, do toque. Aí quando toca, ela já sabe, ô, banho! Já sabe que é hora do banho. Mesmo assim, eu já vou avisando. Ó, daqui a pouco vai tocar, a hora do banho, hein? Ó, daqui a pouco é hora de jantar, daqui a pouco é hora de guardar os brinquedos, é hora de escovar o dente. Então, elas já sabem dessa previsibilidade. Primeiro que tem a rotina, né? Então, elas sabem o que acontece todos os dias, naquela mesma ordem, naqueles mesmos horários, né? Isso ajuda a criança a já saber o que vai acontecer. Mas quando a gente sai, né? Vai para um parque, alguma coisa assim, que é aquela coisa super divertida, a criança não quer parar. Né? Então ali você tem que botar mais em prática ainda essa previsibilidade para ela saber o momento que está chegando. Criança pequena, principalmente de fralda, igual a Elisa, primeiro você tem que ir lá trocar a fralda. Às vezes a criança não quer, né? Então você vai usando isso, ou às vezes coloca o despertador ali para colocar, para ajudar nessa transição, né? Então essa é uma ferramenta muito boa. Mesmo quando a Lívia assistia a televisão, eu tinha aquele timer de cozinha, ó, 10 minutos. Eu girava o timer lá e ficava lá do lado dela, na frente dela, e ela sabia que quando tocava, acabava. Né? Até cheguei a comprar esse timer pra usar pra outras coisas assim, porque é uma coisa diferente, uma joaninha bonitinha, né? Então a gente vai usando várias coisas mais lúdicas, assim, mais que chame a atenção da criança pra ela querer participar, né? Estar envolvida ali no processo e não ter tanto atrito. É isso que você falou também, é uma coisa que eu não estava lembrando agora, e realmente é. Né? A previsibilidade é você avisar, mas a previsibilidade também pode vir, por exemplo, por estabelecer uma rotina. Né? Isso dá previsibilidade para a criança. Ela já sabe que todo dia depois da janta tem tal rotina e você precisa reforçar isso.
O fato das coisas simplesmente acontecerem todo dia daquele jeito não significa que a criança entenda aquilo como rotina. O cérebro delas está em desenvolvimento, elas não têm todo esse poder de conclusão que nem a gente tem. Então você chegar e mostrar uma rotina, colocar isso de uma forma, a Marília colocou isso de uma forma muito legal, fez ímãs que tinham as atividades e tudo mais, tudo isso criou essa previsibilidade e isso facilitou o nosso trabalho do dia a dia como pais, de fazer as coisas de uma forma mais pacífica, com menos conflitos, com menos dificuldade dentro de casa. E muitas pessoas às vezes vão falar assim, puxa, os filhos precisam ser obedientes, né? Como às vezes um tom assim de que esse tipo de ferramenta está dando liberdade para a criança se impor ou negociar. A gente raramente negocia coisas que precisam ser feitas. Às vezes a gente negocia como elas vão ser feitas. Às vezes a gente dá previsibilidade de como elas vão ser feitas e deixa a criança escolher, vamos dizer assim, o som do despertador, que é só o tiro de largada para ela obedecer o que a gente queria que ela fizesse. Então a gente usa essas ferramentas para que a criança obedeça, não que a gente aceite que a criança, vamos dizer assim, determine a rotina, as coisas que vão ou não acontecer, né? Mas isso vem da parte da estratégia, onde a gente consegue colocar as coisas da melhor forma para que a nossa família viva num ambiente de paz, né? Eu queria acrescentar essa parte do que o Tito falou do imã, da rotina. Isso foi uma estratégia que eu coloquei quando a Elisa estava para nascer. Eu sabia que podia dar problema. Então eu já estava bolando estratégias para ela não sentir tanto, para ela ver que a rotina ia continuar mesmo. Então a gente montou. Eu usei por pouco tempo, mas teve uma época que começou a dar pau ali com a rotina e tal. Daí eu montei de novo um outro bonitinho e tal. Pra quê? Pra incentivar ela a participar da rotina. Não que ela vai mandar e que horas que é o quê. Mas ela vai falar, ó, aqui é isso e aquilo. Eu montava junto com ela, mas na ordem que eu queria, na hora que era pra ser. Mas aquilo só ser uma novidade, uma coisa nova, a criança já fica toda feliz, porque ela ajudou a fazer, porque ela ajudou a colar, né? Isso vai dando liberdade pra ela escolher dentro daquelas opções que você deu pra ela. Se sentir respeitada também, né? Se sente respeitada, participante, exatamente. Isso é uma coisa muito boa. A criança se sentir respeitada e não simplesmente mandada, obrigada. Que quando a criança sente que você tá querendo simplesmente mandar, aí o bicho pega, porque dela não quer fazer mesmo. Né? A Elisa agora com 2 anos... Disputa de poder. Tá, né? Os famosos 2 anos. Então você fala uma coisa e se você fala num tom já tipo, pega o brinquedo. Aí que ela não quer mesmo. Né? Então a gente tem que ir tendo sabedoria e usando novas estratégias pra... ajustar essa expectativa da criança com o que a gente quer, com o que a gente precisa que seja feito. Né? Daí tem a expectativa também da gente ajustar a nossa expectativa dos pais para com Deus. Né, amor? Sim, aí depois a gente entrou numa segunda etapa, porque a gente estava pensando sobre alinhamento de expectativa, a gente falou dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Depois a gente pensou sobre a questão de quando entra Deus na jogada. Então, assim, os pais têm que alinhar suas expectativas para com Deus, né? Ou seja, o que a gente espera de Deus? Porque a gente vê muitas famílias dizendo que oram constantemente por seus filhos, para que eles se tornem melhores pessoas, e que as pessoas às vezes depositam muito, não vou dizer muito, porque a gente tem que depositar toda a nossa confiança em Deus, né? Mas às vezes as pessoas querem que Deus faça o trabalho delas dentro de casa, né? Então, assim, a gente tem que saber exatamente nesse relacionamento com Deus como que Deus pode nos ajudar. Então, Deus vai te inspirar, Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar princípios. A Bíblia é riquíssima em princípios, né? Por isso que ferramentas, principalmente na parte de criação de filhos, é escasso na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Mas a gente vê que muitas pessoas querem usar muitas vezes Deus para manipular os seus filhos a fazerem aquilo que elas acham correto. E aí começa um ciclo de frustração. Por quê? Porque Deus não é uma ferramenta que você pode usar para conseguir os seus fins. Deus, ele é aquele que você tem que se achegar a ele, para que ele inspire o seu coração, agir dentro dos princípios dele, que são os melhores para as nossas vidas. Então a gente tem que saber como a gente se relaciona com Deus. Deus é aquele ser que nos ama, que é o exemplo, que é a fonte que nós temos de tudo aquilo que é superior ao que nós conseguimos atingir enquanto humanos.
Então a gente não pode ir a Deus e falar assim, cara, eu quero orar para que Deus transforme o meu marido. Então meu marido ele não está colaborando dentro de casa, né? Então agora eu vou orar para que Deus mude ele. Então quer dizer, você está achando que seu marido deveria agir assim, então você vai orar para que Deus vá lá e execute aquilo que você acha. Então isso não é bem uma visão onde nós podemos entender, ver Deus da forma correta, ao que eu entendo. A gente tem que ir até Deus e falar, Deus, o que eu preciso mudar dentro de mim para gerar uma reação diferente na minha esposa, né? Porque eu estou sentindo dificuldade, Deus, de me relacionar com minha esposa no seguinte aspecto, e dentro da minha casa, com os meus filhos. E você não vai falar assim, Deus muda eles. Você fala, Deus, o que eu preciso mudar nas minhas atitudes para constranger eles com amor, assim como o Senhor fez comigo? Quais são essas ferramentas? Sabe? E Deus tem coisas que são acima daquilo que a gente compreende. Deus nos sensibiliza, Deus nos dá estratégias, Deus nos dá, às vezes, percepção de coisas que são tão, sabe, banais que você não acredita. Quantas vezes eu e a Marília, a gente passando por problemas que estavam nos afligindo dentro de casa. E a gente permitiu que Deus falasse com a gente. Falou, não, nós não sabemos o que fazer. A gente reconhece que Deus tem ciência de tudo aquilo que passa no nosso coração, de tudo aquilo que a gente pode estar errando. E a gente dá aquela abertura e Deus sensibiliza a gente. E a gente consegue perceber uma coisa que está influenciando a rotina. Fala, olha, acho que a gente não está sendo nesse ponto, a gente está falhando, naquele ponto a gente está falhando, eu estou falhando. Sabe, amor, eu tive uma percepção que é uma falha sua nesse ponto, mas é porque eu não estou te sinalizando. Então a gente começa a agir de uma forma em que a gente parte da mudança, né? A gente, conectado com Deus, consegue fazer essa mudança. E é muito sutil isso, porque a gente às vezes tá em oração, tá ali conectado com Deus, mas a gente pode partir para nossa força própria, para a força do nosso braço, sem a gente perceber. Então, eu tenho experimentado disso, porque eu sou muito controladora, então eu fico muito mexida quando eu falo alguma coisa, as meninas não fazem e tal. Então hoje mesmo aconteceu o seguinte, a Lívia não queria fazer atividade, depois não queria almoçar, daí você vai ficando nervosa, porque tô perdendo o controle da situação, né? Eu estou perdendo o controle da situação, só que daí eu não tô deixando Deus agir, eu tô querendo agir ali, daí eu vou endurecendo ali, vou endurecendo aqui, tô tentando agir pela força do meu braço. Tem um momento que você para, respira, né? E você consegue agir em amor, porque quando você não tá conectada ali naquele momento com Deus, você tá agindo pela sua própria força própria, você acaba partindo para o autoritarismo, né? Para o controle, para a força, para você mostrar que você é mais forte. E com o amor de Deus é justamente o contrário, né? Você sensibiliza, você constrange com amor. Né? Então depois eu conversei com a Lívia e resolvi ali a situação, mas depois que eu abri mão da minha força própria para Deus agir ali, porque Deus é bom, né? Ele quer agir através da gente, mas ele não vai forçar a gente a fazer nada. Né? Ele vai esperar que a gente esteja ali sensível para ouvir a voz dele, para seguir, né, o que ele está querendo ali em amor. Né? Então a gente tem que entender que o amor de Deus ele é sutil, ele não vai vir invadir e te pegar força. E você tem que estar disponível para receber esse amor e transbordar esse amor ali na educação do seu filho, com o seu marido e tal. Isso vai partir de você, o amor vai te mudando, vai te transformando. E as suas atitudes, as suas reações vão mudando também. Qual que é aquele versículo que você fez a Lívia decorar de Provérbios lá, que fala da palavra dura? Provérbios 15:1. Que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É o contrário, né? Mas a palavra dura suscita a ira. Sim, sim. Mas no versículo ele está, né, na forma contrária. Mas eu acho interessante que a Maria fez a Lívia até decorar esse versículo. Porque a Bíblia muitas vezes fala sobre mecanismos de como o ser humano funciona, né? E tá lá, já estava lá, sempre esteve lá. E se a gente observar isso, não é nenhuma coisa espiritual, é simplesmente uma chave que está lá mostrando como funciona, eu e você, né? E só que às vezes a gente age de uma forma antagônica, tentando ensinar os princípios dos nossos filhos. Por exemplo, outro dia eu estava aqui, a Lívia estava ali, ela está muito nervosa com a irmã, né? Porque a irmã realmente nos 2 anos irrita muito a gente com algumas atitudes, e imagina ela que tem 5 anos. Né? Então, se pra gente às vezes é difícil controlar a emoção, pra ela é muito mais.
E a Lívia estava ali proferindo palavras de tentando controlar a irmã e brigar com a irmã que não podia fazer assim, e a irmã obviamente, né, dando mais corda ainda e afrontando mais ainda. E a Lívia veio, eu estava trabalhando aqui nessa mesa mesmo, na sala de jantar, e ela estava ali na outra sala brincando com a irmã, e eu me irritei com isso. Só que no que eu vi a Elisa passando, a Lívia veio atrás, depois de um minutinho, e eu pensei assim, né, eu vou falar com a Lívia sobre isso. Só que a primeira intenção é falar, filha, você sabe até o versículo de cor, você não está vendo que assim não vai funcionar? Você não está vendo que assim você só está arrumando mais problema? Então você já quer vir. Só que se eu fizer isso, eu estou usando de palavras duras. Eu estou caindo no mesmo erro que ela. Entendeu? Por mais que eu tenha razão. Ela também tinha razão da maneira que estava querendo as coisas da irmã. A irmã estava fazendo coisas que estavam realmente fora. E aí eu chamei ela do meu lado. Falei, filha, vem cá. Ela estava passando. Ela olhou para ver o que eu ia fazer. Se ela visse já um olhar duro em mim, um olhar de julgo, ela já ia querer sair. Não, pai, não sei o que, e não ia querer. E isso ia me irritar mais ainda, né? E o que acontece? Eu chamei ela, olhei para ela, falei, dá um abraço no papai. E ela encostou aqui em mim, me abraçou, ficou abraçada em mim. Depois de uns segundinhos, abraçada em mim, eu falei, filha, você lembra daquele versículo que mamãe te ensinou e tal? Sim. Você reparou que você está falando duro com a sua irmã agora e ela está ficando cada vez mais irritada? Daí ela falou, sim. Então, quer dizer, eu falei, filha, se o papai tivesse te chamado agora e tivesse brigado, falado duro com você, como você está se sentindo agora? Aí ela olhou para mim, mal. Aí eu peguei e fui ali dentro desse contexto, falando para ela sobre esse versículo, falando, filha, toma, sabe, sua irmã está numa fase difícil, maneira, se você não for conseguir, sai de perto, pede pro papai vir te ajudar e tudo mais. Então, quer dizer, a gente precisa se monitorar. A gente precisa se monitorar para a gente conseguir ter as atitudes que a gente aprende com Deus. Então a gente tem que ir, a gente está falando sobre o ponto de alinhar as expectativas do casal, tanto minha, individual com Deus, quanto dela, individual com Deus. A gente precisa alinhar, a gente precisa saber quem Deus é, como Ele age, como que Ele quer fazer as coisas, como que são os princípios dele, a gente se alinha. E depois a gente precisa conseguir executar isso. Para isso a gente precisa de algumas ferramentas, a gente precisa fazer autoanálise para ver como a gente está agindo e por que a gente está agindo dessas formas, para a gente conseguir ter as reações corretas. Né? E aí já vai entrando no nosso, de alinhar nossa expectativa com o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, que é justamente a gente ser né, o exemplo, o reino de Deus aqui na nossa casa, você na sua casa aí, né? E você instruindo o seu filho com o amor de Deus, você ser ali um exemplo vivo, né, da paternidade de Deus ali na sua casa. Né, ter a noção, não a noção, né, você alinhar as expectativas de que você está cooperando para o propósito de Deus na vida do seu filho, né, você não vai garantir a salvação do seu filho, mas é você quem vai conduzir o seu filho no caminho para que ele possa escolher por aquilo, quando ele sentir que é aquilo que ele quer, né, você vai estar conduzindo, você está alinhando ele ali, né, com o caminho que você quer que ele siga. Esse é o nosso propósito aqui como pais, né, fazer a nossa família ser uma expressão do reino de Deus aqui na terra, né, e amar uns aos outros, né, como ele amou, né, deixar o amor de Deus fluir, né, porque muitas vezes o nosso amor é egoísta, né, então a gente tem que abrir mão do nosso amor e, como o Tito falou, opa, deixa eu parar aqui, né, e permitir que o amor de Deus flua aqui na minha vida para eu conseguir abraçar ali minha filha com o amor de Deus, porque se fosse pelo amor dele, ele ia estar lá bravo, querer brigar com ela, ou chamar a atenção dela um pouco mais duro, porque ele ama ela, ele ama a irmã, mas aí, naquele momento ele fica mais irritado, né? E quando você permite que o amor de Deus transborde, você consegue ser mais suave, né? Mais suave, né? Expressar o amor de Deus, né? Então alinhar também, né, com o propósito de Deus e alinhar a expectativa dos filhos com Deus, né? Com Deus. Nós temos que ensinar para eles quem Deus é, né? Ensinar nossos filhos a se relacionar com eles. E esse é o nosso papel como pai. E como que a gente vai alinhar essa expectativa? Mostrando para eles, dando exemplo, ensinando, instruindo, inculcando a palavra, né? Ensinando, fazendo memorizar versículo, né? Que aquilo vai ficando no coração deles, né? Por mais que eles não percebam ainda a dimensão daquilo, já vai estar ali ficando, a palavra viva já vai estar ali dentro do coração deles, né?
gerando vida, né, florescendo, frutificando, mesmo que eles nem percebam. E aí também, o que nem você falou, a gente lê a palavra, a gente compartilha coisas com eles, a gente fala, a gente ensina, mas o que eles vão aprender mais é com o nosso exemplo, né? Então todas as vezes que eu cometo erros, isso eu sempre falo para todo mundo, como exemplo, sempre que eu cometo erros eu peço perdão para as minhas filhas, porque a Marília acabou de falar sobre o propósito de Deus, né, para nós. E Deus escolheu a família para expressar-se nessa terra. Tanto que Jesus veio como filho, expressando o Pai. Então a primeira imagem é uma imagem de família, né? E nós somos essa expressão. E a gente precisa entender que os nossos filhos vão ver e entender o Evangelho e quem é Deus através de como a gente se expressa. Não adianta a gente só falar. Então, eu sei que muitas atitudes minhas como pai, eu reflito a imagem de Deus, porque quando alguém falar para as minhas filhas, ou quando eu mesmo falar, ou quando elas lerem a Bíblia, e quando elas verem as palavras de Jesus dizendo Deus é um pai amoroso, a primeira referência no cérebro delas de pai vai ser a minha. Nós não devemos culpar os nossos pais ou condicionar o nosso relacionamento através da nossa experiência ou da nossa vivência ocorrida com nossos pais. Mas eu chamo para mim a responsabilidade de facilitar esse processo para as minhas filhas. Então, todas as vezes que eu erro, que eu sou incisivo demais e que eu não transmito princípios e valores de Deus, eu faço questão de pegá-las no colo, de chamar elas num momento que eu vejo que é propício e falar, filho, o papai errou com você nesse momento porque ele não expressou o amor de Deus. Porque eu não segui um princípio de Deus aqui. E eu quero te dizer uma coisa, o papai erra porque é humano. Deus nunca vai errar, Deus nunca vai te decepcionar. Porque o papai está aprendendo com ele. Então a gente não deixa que as nossas falhas manchem quem é Deus. A gente facilita o trabalho de quando ela fala assim, puxa, meu pai foi tão legal, ele falhou comigo, mas eu sei que ele falhou porque ele era humano. Eu sei que o Senhor é perfeito, eu estou introduzindo os filhos a entenderem quem é Deus de uma forma pura e isenta, inclusive, das minhas falhas. Isso é importante. Esse é um ponto importante, por mais que a gente se esforce para expressar o amor de Deus, né, para fazer tudo certinho, a gente é humano, a gente falha. Então a gente tem que sempre apontar nossos filhos para Deus, falar, Deus é um pai amoroso, Deus nunca vai falhar, Deus te ama incondicionalmente, nele você pode confiar 100%, né? Hoje até a Lívia me falou assim, mãe, eu acho incrível que eu tenho 2 pais. É verdade, filha. E o seu pai lá do céu, ele é perfeito. Ele te ama incondicionalmente. A mamãe às vezes pode ficar brava com você, mas Deus nunca vai ficar brava com você. E a gente sempre tá falando isso, tá sempre, né, reforçando isso no coração dela, porque essa é a identidade de Deus que a gente quer que esteja bem firme no coração dela. Para quando ela for se relacionar ela mesma com Deus, ela tenha essa imagem de um pai amoroso que ama ela incondicionalmente, que não vai julgar ela, que não vai apontar o dedo, né, que vai estar sempre ali para amar ela. Nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos como inspiração, sabe? Eles têm que ver em Deus uma inspiração para serem pessoas melhores, para terem dias mais leves. Eles têm que ver em Deus realmente motivação para ter uma vida protegida, resguardada, ter aquela pessoa que realmente está com eles em todos os momentos. E isso é ensinar os nossos filhos a alinhar a expectativa com Deus. Eles precisam entender quem é esse Deus, sabe? A gente não... Muitas vezes fala assim, ensinar quem é Deus é ir lá e mostrar na Bíblia tudo que está certo e errado de ser feito. Não. Isso não é ensinar quem é Deus, isso é ensinar regras, tá? A gente gosta que os nossos filhos entendam primeiro por princípios e exemplos quem Deus é e como ele se expressa e quem realmente ele representa para as nossas filhas. Para elas seguirem uma vida mais leve e mais livre, sabendo que Deus sempre vai estar do lado delas. Exatamente. Tem mais uma expectativa que a gente precisa alinhar, né? Que é entre o casal. As duas últimas. As duas últimas, sim, Estamos terminando. mais duas. Então, entre o casal precisa estar alinhado. E o que a gente muito vê hoje é, primeiro, que as pessoas nem se conversam a respeito de como vai ser a educação do filho, como que um pretende, como que não pretende. Simplesmente vai indo, daí chega na hora do vamos ver, começa a dar conflito, começa a dar alfinetada, porque sua mãe fez isso, porque seu pai é aquilo. E a gente percebe, se a gente percebe que é de fora, imagina a criança que tá ali, ela tá percebendo tudo. Então, esse alinhamento, primeiro, que deveria ser feito antes de ter filhos. Às vezes até antes de casar, porque às vezes vão ter questões que são muito
principais ali, né, para você ter filhos, sei lá, de religião ou de conceitos muito absurdos, assim, que se você casar com a pessoa totalmente que pensa o contrário, você tá se metendo numa enrascada, né? E mesmo assim, quando você casa com uma pessoa que tá ali mais ou menos com você, mas não conversa sobre assunto, vão ter assuntos que vão chegar ali, vai ter embate, né? A gente que já é super alinhado, a gente nunca conversou antes de casar, mas quando a gente começou a pensar em ter filhos, a gente sempre conversou sobre o assunto, né? A gente, quer queira, quer não, a gente ia alinhando ali já, o que cada um pensa, ia buscando, tudo que eu estudava, eu ia conversando com ele. Então a gente já tava ali alinhando, né? Ele ia conversando comigo o que ele achava, o que não achava, a gente já tava ali alinhando. E mesmo assim, chega nos momentos ali dos conflitos, na hora do vamos ver, no dia a dia, que a coisa começa a desandar. Se você não tá disposto a parar para alinhar de novo o que tá acontecendo, a coisa fica desandada, né? A gente já passou por algumas situações que tava aqui uma situação assim complicada, a criança não tá respondendo do mesmo jeito, aquela coisa de falar, gente, não é possível. O que tá acontecendo? Era a gente sentar para conversar e falar, não, ó, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, a gente pode fazer assim. A gente sentar para conversar, alinhar e decidir o que a gente ia fazer junto, em unidade. Só da gente fazer isso, no outro dia já mudava da água pro vinho. Só porque a gente já estava em unidade, com a expectativa alinhada. Ou seja, parece que a criança já sente ali que tá tudo alinhado, que não vai ter pra onde fugir. Que a gente vai estar falando a mesma língua. Então é muito importante conversar. Até eu tô achando muito legal a gente estudar o livro junto, porque vai surgindo muitos assuntos, a gente vai conversando sobre muitas coisas. Isso tá sendo muito legal. Porque é coisas que a gente não discute, assim, normalmente, assim, né? Mas lendo o livro, surge ali, a gente já conversa, já troca ideia ali, já vai alinhando algumas coisas. Puxa vida, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Nossa, é verdade. Né? E vai alinhando. Isso tá sendo muito legal. Essa também é uma das intenções. De repente, seu marido não tá aí, eu pedi pra ele assistir, a sua mulher, né? Pra vocês terem um momento ali de conversa, de abertura, que às vezes a gente não sabe nem como conversar. Porque às vezes começa a falar, o outro fica bravo porque acha que tá sendo julgado, porque acha que tá sendo alfinetado e não consegue ter essa abertura, né? E vocês assistir lives assim de outras pessoas que estão conversando, são portas para conversar, né, em casal. Ah, eu concordo com isso, não concordo. E né, tá ali, né, conversando. Eu falo muito agitado assim, né, mas Mas que discorde da gente, se chegarem num ponto de concordância entre eles, já é um grande passo. Né? Exatamente. Mas isso do casal é muito importante, que a Marília falou, é muito verdade. Houveram problemas na nossa casa que se resolveram só por nós chegarmos a um acordo e estarmos em unidade sobre aquele assunto. Comportamentos que simplesmente no dia seguinte não existiram mais. E você fala assim, como que isso é possível? Isso é a gente entender o poder do sobrenatural, daquilo que foge da dimensão só das emoções, só das respostas imediatas. Isso é quando a gente tem o poder da unidade. Isso está lá em Gênesis 11:6. A gente vai ver lá na Torre de Babel e tudo mais. Quando Deus olha sobre essa terra e vê eles fazendo algo sobrenatural ali. E ele fala assim, ó, eis que eles falam uma mesma língua e eles têm o mesmo parecer. Ou seja, estão unidos. Nada lhe será impossível. Então, quer dizer, ali é mais uma chave que a gente entende sobre o ser humano. Ali não tem nada de divino, tá? Não existia nenhum poder de Deus sobre a vida de ninguém para conseguirem fazer. Deus está constatando que devido a eles estarem em unidade e terem o mesmo falar, uma mesma maneira de proceder, eles conseguiriam fazer qualquer coisa. E foi só mudar a língua, a comunicação deles, que a coisa acabou. Isso funciona. Isso funciona. O casal precisa se alinhar entre eles. Então, assim, a educação nos princípios de Deus de verdade, não só no tradicionalismo religioso, ela dá trabalho. Porque você precisa mudar primeiro você precisa mudar a sua relação conjugal para conseguir transbordar aquilo que Deus te ensina. Para Deus ter a liberdade de vir através de você, não encontrando impedimentos, consiga transbordar e atingir os seus filhos. E os princípios dele serem estabelecidos na sua casa e não aquilo que você pensa como mais certo e mais fácil de reagir na hora que as coisas acontecem. Então, se o casal não está unido, se eles não alinham as expectativas de como vão fazer as coisas acontecerem,
vai dar muita briga. Por quê? Porque eu às vezes espero que a minha esposa faça uma coisa, ela espera que faça outra. Por exemplo, uma coisa besta, tá? Questão da alimentação. Eu sou um cara que ligo menos para certas coisas, tenho uma percepção menos aguçada também, porque eu não sou tão ligado na rotina quanto a Marília. Então, às vezes, a Lívia me pedia alguma coisa, eu dava. Aí a Marília falava, mas já falta X horas ou X minutos para a hora do almoço, da janta, ou do café da tarde que eu ia oferecer fruta, e você ofereceu isso, pronto, estragou, né? E a gente viu que aconteceu uma vez, duas vezes, um desalinhamento do que ela esperava do que eu estava fazendo, e a gente chegou a um consenso. Falou, amor, você que cuida da parte da alimentação, então você que decide. Então quando minhas filhas dizem, pai, posso comer chocolate? Pai, posso tomar um todinho? Pai, eu posso comer uma frutinha agora? Eu sempre falo, ó, pergunta pra sua mãe, se sua mãe deixar, tá tudo certo. Então acabou, não houve mais conflito, porque a gente decidiu que esse assunto é da competência dela e eu simplesmente endosso o que ela vai fazer. Então as meninas sabem que se a mãe falou não, é não, não tem o papai dizendo sim e a mãe não. E isso gera problemas absurdos dentro dessa casa que você nem imagina. E não tem aquela coisa de tipo, ai, sua mãe não deixou, né? Aquela Não. coisa meio cutucando, assim, tipo, Isso já é falta de unidade. sua mãe não deixou, então fazer o quê, né? Uma coisa que você falou que eu achei interessante, que é difícil, né? Você falou que é difícil, né? Mudar e tal, mas é um paradoxo, porque é difícil você sair da zona de conforto, né? Do que você tá acostumada, mas depois vai ficando mais fácil, mais simples, mais leve. Porque você começa a ter estratégias, reações mais acertadas e vai ficando mais fácil. Mas é difícil você sair dessa inércia, dessa zona de conforto. Mas quando você consegue sair, aí tudo começa a fluir muito melhor. É igual exercício físico. Igual O exercício difícil é você começar, só que depois que você tá em forma, que você tá ali com aquele gás e você tá se sentindo bem, tá com um físico mais bonito e tudo mais, você se sente muito melhor, mais disposto e tudo mais. Então, quer dizer, tudo na vida é assim, para sair do lugar comum e ter resultados melhores e mais significativos do que a média das pessoas, você precisa fazer esforço. Não tem outra maneira de você fazer isso. Demanda que você se esforce para sair do senso comum, né? A Sula falou, quanto mais conversa, mais fácil fica esse processo entre o casal. Isso é verdade. Às vezes tem essa barreira para iniciar uma conversa, para conversar, e o negócio fica truncado e não vai. Mas quanto mais você conversa, mais arruma umas formas de abrir um diálogo, tá? E vai ficando mais fácil. A gente tá vendo, né? Porque fazia tempo que a gente não sentava assim para conversar. E agora a gente tá quase toda noite sentando para ler um pouquinho do livro e tal. Então vai ficando mais fácil, mais fluido mesmo. Né? Então agora vamos para a última expectativa pra gente finalizar. Sim, vamos lá. Então a última expectativa é dos pais com os outros. Outros, todo mundo, qualquer pessoa, vizinho, familiares, pessoas que estão no shopping. as pessoas que estão no shopping. Que isso é uma coisa que influencia muito na nossa reação. Se a gente estiver ligando, né? Se a nossa expectativa não está alinhada. Se a nossa expectativa for, tipo, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou alinhada com o coração de Deus, eu estou aqui conectada com o amor, eu sei o que eu estou fazendo. A criança pode espernear, a criança pode fazer o que o outro acha que... Não importa o que o outro está pensando. Se eu sei o que eu estou fazendo, né? Não quero saber o que o outro está pensando. Então, às vezes, a criança começa a dar o chilique lá no shopping, num ambiente assim. Às vezes, você pode começar a ter uma reação mais autoritária, mais de brigar, de pegar a criança à força, impor, porque tem gente olhando. Ou de simplesmente ceder, né? Ou de simplesmente ceder. Eu já tenho uma reação mais de ser mais autoritária. Então, quando a gente tá na frente dos outros assim... Eu também. Aí você quer falar mais duro, quer falar mais firme. Mostrar que você manda. Mostrar que você manda. Porque tem gente olhando, o que eles vão achar, né? O que eles vão pensar? Então a gente tem que se livrar dessa expectativa para você não deixar suas reações serem moldadas pelas pessoas de fora. Uma coisa que a gente fez, que eu achei que foi legal, quando a Lívia nasceu, né? Todo mundo, porque a mãe vem junto, né, tal. Eu não queria ficar recebendo palpite de ninguém, então a gente se afastou. Eu falei, amor, você fica em casa aqui comigo, porque eu já sou insegura, eu sei o que eu fiz, eu li, eu estudei bastante sobre o assunto, eu sou a mãe, eu sei o que fazer, eu não quero ficar recebendo palpite, porque senão eu sei que eu vou ficar mais agitada ainda, mais ansiosa, né? Então a gente foi lá e nós dois fizemos ali acontecer. E eu sei que se minha mãe estivesse lá comigo, ou minha sogra, ou qualquer pessoa assim, ajudaria muito. E a intenção delas com certeza seria boa, né? Mas eu ainda não estava preparada para ficar recebendo palpite. Sem alterar os seus princípios. Sem alterar os meus princípios, sem alterar o que eu queria fazer. Porque
Porque eu sabia que eu sozinha, eu conseguiria lidar da forma como que eu queria lidar. Se tivesse gente ali, eu ia estar querendo fazer as coisas pra agradar quem estivesse ali. Entende? Então a gente tem que abrir mão dessa expectativa, né? Dessa expectativa? Né? Abrir Não, mão tem que alinhar essa expectativa, né? Alinhar essa expectativa pra você não ficar à mercê do que os outros estão pensando, do que os outros estão achando, né? E você tá com a sua expectativa alinhada naquilo que você tem certeza que tem que ser feito. A primeira coisa que a gente tem que se analisar é realmente, começa a reparar, você que é pai, você que é mãe, o quanto o seu comportamento muda quando você está na frente dos outros. Pode ser uma visita dos seus pais no final de semana na sua casa, pode ser no shopping, pode ser entre os seus amigos que foram no churrasco na sua casa. Dá uma olhada, você muda o seu comportamento. Eu reparo nisso e eu me policio nisso. Porque isso vem de duas coisas. Medo de errar e necessidade de aprovação dos outros sobre aquilo que a gente faz. Então você não quer que as pessoas pensem, por exemplo, que você é um pai frouxo. E aí quando seu filho faz uma coisa que você iria lá e conversaria e trataria com amor e tudo mais, quando seu filho faz aquilo na frente de um amigo, você já vai pra cima com tudo para fazer com que ele te obedeça e seus filhos falem, ó, Titão manda na casa dele. Então quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente precisa, antes de tudo, se alinhar e saber que existem amigos que podem discordar de certas coisas. Podem ter pessoas que, por não terem estudado sobre criação de filhos e sobre as fases de desenvolvimento das crianças, não vão compreender aquele momento e o jeito que eu vou agir. Mas eu sei os princípios que eu tenho de Deus, eu sei os princípios e as ferramentas que eu já estudei e já tenho como certas para aquilo. E se eu não estudei e fui pego de surpresa, me reservo o direito de reagir da forma que eu achar melhor. E pautado naquilo que eu já tenho previamente estabelecido como princípios e valores para mim. Eu vou ali e faço, depois eu posso repensar, depois eu podia estar errado, sim. Mas eu não vou deixar com que os outros determinem a minha reação. Exatamente. Então, para concluir tudo, sem alinhamento das expectativas, a gente não é mais protagonista. Se a gente não está com a expectativa alinhada, a gente passa a ser vítima das nossas reações pelo que os outros estão pensando, pelo que está acontecendo no ambiente, e você não é mais protagonista. Quando você alinha a sua expectativa, você passa a ser o protagonista da sua vida, da sua família. Então é isso que a gente quer que vocês sejam, protagonistas da família de vocês. E pra quem tá perguntando, a live vai ficar salva. Mentira, ninguém tá perguntando. Mas, em resumo, é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, amor? Não, acho que é isso mesmo. Isso que a Marília acabou de falar é bem em vias práticas, assim. Você decidir o que você faz quando tais coisas acontecem. E se você não decidir, na hora que acontecer, você vai reagir de uma forma que às vezes nem você mesmo sabe que você reagiria. E aí você realmente não é protagonista. Então, assumir responsabilidade por corrigir os nossos erros e por determinar como a gente quer agir é ser protagonista da sua vida e largar o vitimismo, que é um grande problema na vida de todo mundo, de lado. Exatamente. Então vamos ser protagonistas a partir de agora. Alinhe suas expectativas. Alinhe suas expectativas. E semana que vem a gente vai estar aqui de novo, muito provavelmente falando sobre permissividade, autoritarismo, nessa linha aí. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas também, alguma coisa assim, então, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada a todo mundo que entrou. Manda pra todo mundo, tá? Vai ficar salvo. Vocês podem mandar se vocês gostarem. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.